Após a rejeição do nome do ministro da AGU, Jorge Messias, para ocupar uma vaga no Supremo, integrantes da direção do PT passaram a mapear cargos vinculados à indicação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e muitos entendem que essas figuras, né, esses indicados, perderiam esses cargos. A Júlia Firmino chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer os detalhes dessa notícia. Júlia, seja bem-vinda. Uma ótima noite a você. Esse é um indício, né, do fim das relações entre governo e Congresso Nacional, principalmente na figura do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O que podemos esperar? Bem-vinda. Oi, Caniato, boa noite para você, para quem está com a gente aqui também no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. De fato, né, agora essas mudanças e representantes da diretoria do PT, que estão ligados ali ao partido do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já estão de olho em cargos que foram vinculados ou estão vinculados a indicações do presidente do Senado, o próprio Davi Alcolumbre. Tudo isso num contexto, né, Caniato, recente agora, depois que o ministro da AGU, Jorge Messias, foi indicado e rejeitado ali para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal. E segundo o que apurou, o que colocou e publicou também o portal Metrópolis, as posições da elite ainda não estão em jogo, não são consideradas, e sim as indicações regionais, aquelas menores. E aí vale lembrar também que no dia da própria derrota do Messias ali nessa indicação, alguns ministros e também assessores chegaram a dizer que a relação entre o governo com o próprio Alcolumbre não poderia mais ser reestabelecida, ou seja, já estava tão fragilizada que não poderia mais ser consertada, né? Se é que a gente pode dizer assim. Só que aí veio o feriado, né? 1º de maio, já no começo desse mês, para dar uma esfriada nessas relações, né? Nesse contexto. E aí alguns personagens chegaram até a dizer que um precisa do outro para aprovar algumas pautas, né? Avançar em algumas pautas que são muito importantes e que precisam também um do outro para eleger alguns candidatos em estados específicos. A gente precisa seguir acompanhando tudo isso para ver qual vai ser o desdobramento de tudo isso aí nos próximos dias. Volto com você. Legal, Júlia Firmino trazendo detalhes desse bastidor e a possibilidade de demissão dos indicados de Davi Alcolumbre. Bom trabalho para você, Júlia, a gente segue em contato. Agora eu me despeço de parte da rede, porque algumas emissoras ficarão com suas programações locais. Muito obrigado, grande abraço, até a próxima. Sigo aqui com os nossos comentaristas. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila para explicar um pouco dessa dinâmica. Dávila, como é que é essa regra? É uma regra não escrita, né? O presidente do Senado ou de uma casa legislativa tem o poder, mas não é um poder que está especificado em algum regimento, de indicar pessoas de sua confiança para integrarem postos em instituições, autarquias, empresas públicas. E o governo acaba fazendo essa gentileza. Uma vez que esse presidente de casa legislativa pise na bola, aí o governo acaba retirando essas figuras como um recado, ó, rompi com você. É mais ou menos por aí. Isso é algo antigo, né? Muito antigo, Caniato. Isso existe desde Roma Antiga, então faz muito tempo. Então vamos olhar, são as moedas da política no Brasil. Na verdade, é distribuição de cargo público e liberação de verba. São as duas grandes moedas. E essas moedas são distribuídas para tentar criar uma base governista. Veja que absurdo nós chegamos. A base governista hoje não é criada em torno de propostas prioritárias para o país, de um projeto de nação. As bases políticas no Congresso Nacional são determinadas de acordo com a distribuição de verba e cargos para votar algumas matérias. E aí, quando há a decepção da derrota, querem retirar cargos e verbas. O problema é que, se fizer isso, pode agravar ainda mais a situação do governo no Congresso Nacional, porque ainda existem outros projetos de interesse do governo para ser votado. Então, se você criar uma animosidade ainda maior com o presidente do Senado, isso vai colocar em risco
demais projetos de interesse do governo. Aliás, o próprio presidente do Senado já deu um recado claro para o presidente da República que é bom ele não se engraçar novamente e querer mandar outro nome para o Supremo Tribunal Federal, porque não há clima no Senado para tratar desse tema. Ou seja, a próxima vaga do Senado, a próxima vaga que o Senado vai avaliar para o Supremo Tribunal Federal só acontecerá na próxima legislatura. Pois é, deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, já está ok? Se o Beraldo estiver ok, eu chamo o Beraldo. Posso chamar? Aí, o Beraldo já está em tela. Você, Beraldo, quais são os caminhos possíveis para o governo federal? Romper definitivamente com Davi Alcolumbre, demitir aqueles que foram indicados por ele nos mais diferentes postos nas instituições da República, ou tentar reatar, fazer um agrado, talvez até indicando alguém que Davi Alcolumbre tenha sugerido, né? Alguma figura de Minas Gerais, enfim, há muitas reflexões possíveis. Deixa eu só aguardar um instante, a rede está chegando e aí todos acompanharão na íntegra a avaliação do Cristiano Beraldo em relação a esse desafio, né? É uma situação em que o governo vai ter que avaliar qual é o melhor cenário. Rompe com Davi Alcolumbre, uma figura articuladora, muito poderosa em Brasília, tem muitos congressistas na mão, haja visto o que aconteceu com a avaliação do Senado em relação ao nome de Jorge Messias. Bem, agora sim, toda a rede conectada com a gente aqui em Os Pingos nos Is, o Cristiano Beraldo fará a sua reflexão, o seu raio-x sobre esse desafio para o governo. Romper relações com Davi Alcolumbre, demitindo todos os indicados de Alcolumbre, ou pensando em um caminho do meio aí para tentar agradar gregos e troianos. Você, Beraldo. Caniato, será que tem muito indicado lá nos Correios, né? Porque a gente falou ontem, os Correios com prejuízo de 10 bilhões de reais, seria muito útil poder demitir uma quantidade gigantesca de indicados políticos que estão lá só fazendo peso, tanto na dinâmica administrativa quanto nos custos de manutenção dos Correios. Mas, na realidade, Caniato, romper com Davi Alcolumbre seria um movimento para o governo em que ele estaria rompendo com o Senado Federal. O poder que reside nas mãos do presidente do Congresso Nacional em relação ao Poder Executivo é muito grande. E esse governo já não tem muita coisa para mostrar para a população brasileira nesse ano eleitoral. Se romper com o Congresso, aí o Congresso pode fazer inúmeras maldades com o governo, mas que seriam provavelmente quase todas elas bondades com o Brasil. E o governo, por mais ressentido e magoado que esteja, eu acredito que dificilmente seguiria por esse caminho. E o caminho do entendimento é um caminho que já tem estabelecido uma dinâmica de forças que está longe do equilíbrio. O Davi Alcolumbre mostrou a sua força e a sua coragem de rejeitar esse nome que impôs uma humilhação ao governo federal. Foi humilhante, né? O governo indica o nome, faz a articulação, coloca a tropa na rua, libera 12 bilhões de reais em emendas parlamentares e a indicação é rejeitada, a primeira rejeição depois de mais de 130 anos. Então a situação ela é uma situação de desgaste institucional muito grande. E tudo que nós veremos agora, Caniato, não será com vistas a restabelecer a autonomia, a condição de poder independente de cada um dos envolvidos. O que nós veremos agora será uma acomodação de interesses. E à medida que esses interesses forem acomodados, eles vão engolir o sapo do tamanho que for necessário para tocarem as suas vidas e sobreviverem até o próximo pleito eleitoral. Pois é, deixa eu chamar o Bruno Musa, para o Musa também trazer suas ponderações sobre essa avaliação que o governo federal tem feito e um zoom que aponta para a possibilidade de demissão de todas as indicações de Davi Alcolumbre. Mas também teve informação de bastidor, Musa, que indicava que o Congresso Nacional, na figura de Davi Alcolumbre, poderia atravancar todo e qualquer tipo de iniciativa do governo. Ou seja, nada vai para frente,
há uma morosidade no trâmite das matérias e deixem tudo para a próxima legislatura. E o governo fica emperrado, não consegue fazer absolutamente nada. Lembremos, há matérias importantes para serem votadas de interesse do governo que o governo pretende usar como troféu no processo eleitoral. 6x1 é uma delas. É o que eu ia falar, Caniato, matéria de interesse para o governo. E normalmente, em ano eleitoral, e ainda mais com ideias tão retrógradas como o governo atual, tudo que se trata de importante para o governo costuma ser muito penoso e muito caro para a população, mesmo que a maioria não consiga ver ou acredite que é ao contrário isso no começo. No longo prazo, a coisa muda por completo. Então, veja, hoje sai uma matéria interessante num meio de comunicação de alta circulação, falando que o Alcolumbre agora já estava prevendo uma possível e provável mudança cada vez maior de probabilidade de alternância do governo, que, portanto, ele teria ido para a guerra, jogado ali toda essa relação com o governo fora. E aqui é um dos grandes pontos que eu acho que a população, nós todos, precisamos começar a questionar. Quer dizer, então, que se nas pesquisas, e a resposta é óbvia, tá? Quer dizer, então, que se nas pesquisas o governo tivesse um amplo apoio e a probabilidade maior fosse de reeleição desse governo, aquelas pessoas, incluindo o Alcolumbre agora, que está pulando fora do barco e rejeitando as pautas governamentais, eles estariam apoiando? Isso significa que grande parte da burocracia brasileira, e não é uma surpresa, isso é uma obviedade que a gente bate aqui todos os dias, não tem sequer qualquer tipo de preocupação com o país. Eu tenho falado isso e bato nessa tecla para desromantizar um pouco a política e entendermos que estamos no barco sozinhos, só que somos maioria. A população civil de bem é maioria frente a uma classe pequena burocrática que manda no establishment e no Estado brasileiro, e são, em última instância, o Estado brasileiro. Então, eles não têm ideologia, eles não têm preocupação com o país. Como é que pode você defender A? E se o governo tivesse ganho, você defenderia a Z, que é totalmente oposto a A. Não tem o menor cabimento. Quem é você? O que você defende? Isso pouco importa na burocracia brasileira hoje, e é importante que nós encaremos isso de frente. Então, na minha opinião, realmente foi declarada uma guerra. O Alcolumbre já está percebendo essa mudança que a gente vem falando aqui há bastante tempo. Claro que na política ele precisa ter mais certeza. Se caso o governo fosse ou for reeleito, vai trazer problemas para ele. E também isso vai muito em linha com o que o governo Lula vem falando há muito tempo. Que o executivo, ou melhor, que o legislativo vem ganhando importância frente ao executivo, diferente do que era nas suas primeiras candidaturas, ou no Lula 1 e no Lula 2, e que a capacidade do governo tem sido diminuída porque a importância do legislativo cresceu. Então é uma briga de burocracias, é uma briga de poder, e como eu sempre falo, desde o Brasil, da descoberta do Brasil, basicamente a burocracia acha que eles têm o direito de arrogar o Estado para si, dizer que uma vez que eles pertencem ao Estado, eles são o Estado. E aí nós ficamos assistindo a ver navios apenas financiando. Mas a informação começou a mudar nos últimos anos e as pessoas não aceitam mais isso. Então, mesmo que o Alcolumbre agora abandone o governo por essas pautas populistas, ele provavelmente terá que tomar mais cuidado ao longo dos próximos tempos. Afinal de contas, o legislativo deverá ter uma importante mudança e talvez mais pessoas comecem a fazer pressão em cima desse legislativo. Então, ele terá que arcar com aquilo que ele está falando e o governo cada vez mais isolado. Pois é, deixa eu passar para o Mota, porque quando a gente olha para a decisão que foi tomada pelo Senado Federal em relação a Jorge Messias, muitos fizeram análises como se tudo isso fosse um grande jogo de xadrez, né? Cada movimentação de uma peça indicasse um desejo que não foi explicitado ou talvez uma estratégia futura. Mota, dá para a gente pensar em alternativas, porque simplesmente dizer que a rejeição do Senado tem a ver com a figura de Jorge Messias seria uma análise muito simplista, porque talvez o Senado tenha avaliado outros da mesma forma, mas acabou votando a admissão, né, em avaliações passadas. Dessa vez foi diferente. Acho que tem muito a ver com a invasão, talvez, das prerrogativas do próprio Congresso Nacional, do Senado, talvez um recado para a Suprema Corte, mas teve uma história aí de que teria até um integrante da Suprema Corte
que estaria fazendo uma articulação de bastidor para que Jorge Messias não fosse admitido e se juntasse a de um outro grupo. Enfim, 1000 teorias acabaram rodando nos últimos dias, né, Mota? Eu acho que há duas dimensões principais, Caniato, a serem consideradas quando a gente olha para o resultado da sabatina. A primeira dimensão é o fato de que talvez a sabatina tenha finalmente recuperado a sua função original, que é a de selecionar candidatos adequados para a Suprema Corte. Essa é a função da sabatina. Ela examina os candidatos e os senadores aprovam ou não aprovam. É privilégio deles tomar essa decisão. Agora, a segunda dimensão desse resultado talvez seja a mais relevante, que é a derrota sofrida pelo governo. É preciso olhar para isso em separado, porque o sentimento do cidadão médio de injustiça e indignação com tudo que está acontecendo no Brasil, e boa parte, ou a maior parte, é fruto de decisões e da política deste governo, esse sentimento é muito forte. E esse sentimento de indignação, de injustiça, que é atiçado todo dia pelas asneiras que os representantes do governo dizem, como se estivessem debochando do povo, esse sentimento de indignação, ele pode transformar qualquer um que consiga vencer o governo em um herói. Não se pode menosprezar isso. O presidente do Senado, contra a expectativa de muita gente, demonstrou coragem, inteligência, habilidade e, acima de tudo, ele demonstrou que tem poder. E pela primeira vez em muito tempo, mesmo que tenha sido em um único episódio, o povo brasileiro conseguiu vislumbrar a possibilidade de que a coisa certa seja feita e de que enganadores e pilantras sejam derrotados. E olha, isso é uma sensação que o povo não esquece jamais. Deixa eu passar para o Dávila, porque tem uma questão importante que a gente precisa avaliar. Dávila, antes disso, são duas perguntas, na verdade, mas a primeira, você acha que tem alguma chance do presidente tomar uma decisão sobre um nome que poderia integrar a Suprema Corte e o Senado colocar em votação para apreciar esse nome e ele ser eventualmente aprovado? Essa é uma questão. Mas a mais importante, caso isso não aconteça, o próximo presidente da República teria condição de indicar 4 nomes. 4 nomes para o Supremo Tribunal Federal. É gente abessa, né? E aí, você acha que isso não acaba aumentando demais a responsabilidade do voto do cidadão brasileiro para quem ele vai escolher para a cadeira de presidente da República? Não há dúvida, aumenta a responsabilidade do cidadão não só para a escolha da cadeira de presidente da República, como também para o Senado Federal. Afinal de contas, a prerrogativa da Constituição permite que o presidente indique os nomes e o Senado sabatine os nomes. Ou seja, aquele que dá o aval final às indicações é o Senado Federal. E parte desta péssima qualidade que nós temos hoje de membros da Suprema Corte é porque a sabatina no Senado foi conivente com a péssima escolha do presidente da República. Então, é preciso essas duas coisas estarem em sintonia. A boa escolha do presidente da República e o presidente da República realmente usar as suas prerrogativas de presidente da República para escolher pessoas com notável saber jurídico e reputação ilibada, e o Senado Federal para fazer uma sabatina de verdade, para ver se esses pré-requisitos estejam de acordo com a indicação. Então, Caniato, o eleitor vai decidir, sim, o futuro dessas 4 cadeiras de acordo com o seu voto. Voto para presidente e votos para senadores. Pois é, chamar o Cristiano Beraldo, porque é importante lembrar, a vaga de Luiz Roberto Barroso está vaga.
Então, o presidente Lula ou o próximo presidente vão indicar uma figura para substituir essa vaga de Luiz Roberto Barroso, ocupar essa cadeira. Mas também Carmen Lúcia, Luiz Fux e Gilmar Mendes, não necessariamente nessa ordem, serão substituídos na próxima gestão, no próximo mandato presidencial. A partir daí, a gente pode esperar o quê do próximo presidente da República? É preciso olhar para a maneira como ele trata de questões que envolvem o Supremo Tribunal Federal. Isso hoje em dia tem sido muito tratado, né, nos discursos dos pré-candidatos, né, Beraldo? Pois é, Caniato, se a gente resgatar a essência das indicações para o Supremo Tribunal Federal, garantindo que teremos ali pessoas que efetivamente possam colocar a serviço do povo brasileiro o notável saber jurídico que possuem e serem amparados por uma reputação ilibada que garante que eles não se sensibilizarão com contratos para escritórios de parentes ou amigos, ou determinadas situações políticas, ou mesmo deixarão que a vaidade afloresça diante das luzes e das câmeras da TV Justiça. Aí me parece que o próximo presidente poderia até ser mais ousado e recorrer já no seu primeiro dia de mandato, supondo que haverá uma troca de governo e que o novo Congresso Nacional será um Congresso mais bem posicionado do ponto de vista ideológico e capaz de compreender a urgência que o Brasil atravessa para restabelecer o equilíbrio entre os poderes, e aí, quem sabe, propor um caminho que foi utilizado na época do regime militar, em que essas 4 vagas, ou eventualmente até 5, que serão abertas nos próximos anos, que seja provocado um aumento do número de cadeiras do Supremo Tribunal Federal, que essas 4 ou 5 indicações sejam feitas de imediato e que, à medida que os próximos 4 ou 5 ministros se aposentem, que essas cadeiras desses ministros sejam extintas. Isso já aconteceu no Brasil, trouxe ao Brasil um respiro de equilíbrio institucional e garantiu a manutenção da credibilidade do Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que nós podemos até desejar que o próximo presidente da República não se limite só ao discurso e a esperar, mas que ele tome medidas que estejam ao alcance dele com o apoio do Congresso para que a gente veja as mudanças acontecendo no primeiro dia de governo. Pois é, deixa eu passar para o Bruno Musa, porque a gente, no governo federal, alguns integrantes do Palácio do Planalto defendem uma reforma no judiciário, viu, Bruno Musa? Eu fico pensando aqui, tento fazer o exercício, fico imaginando se acaba entrando um político ou um candidato mais à direita e faz uma troca de estilo ou de entendimento na Suprema Corte, indicando 4 figuras diferentes dos atuais. Naturalmente, haveria um equilíbrio de forças quando a gente olha para as posições que vêm sendo tomadas. Quando a gente fala de reforma do judiciário, há figuras que defendem mandato para ministros, idade mínima para os integrantes da Suprema Corte, mandato de 10 anos, enfim, há uma porção de ideias que vêm sendo ventiladas para essa reforma no judiciário que se aplicaria principalmente às cortes superiores. Você gostaria de compartilhar alguma ideia que você tem a respeito de mudanças que seriam benéficas para o funcionamento da Suprema Corte, Musa? Veja, eu estou longe de ser um grande especialista no tema jurídico, mas eu acho que tem determinadas coisas bastante óbvias que deveriam ser colocadas em discussão. E aí, pontos técnicos, de verdade técnicos, irem ou derrubando ou colocando em prática. O primeiro ponto que a gente podia falar, que isso é algo bastante natural. Se uma pessoa pertence ao Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte da sociedade, supostamente o guardião da Constituição,
ele não deveria ter nenhum tipo de envolvimento, onde os seus familiares não poderiam ter escritórios que defendessem causas de pessoas que supostamente cairiam dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso é bastante elementar. Qualquer criança consegue entender esse tipo de coisa. E uma das coisas que eu questiono também é que, na minha opinião, na falsa democracia que se é vendida, e quando eu estou falando não é falsa só pelas obviedades da não democracia no Brasil de hoje, estou falando do sistema como um todo e suas falhas que devem ser aprimoradas ao longo do tempo. É normal, nós somos um país jovem, esse país eu acho que ele vai aprimorando ao longo do tempo. Se olharmos para trás, eu acredito que a gente vai enxergar, sei lá, daqui 50 anos, o que quer que seja, olhando para trás e falando, foi um triste momento da história brasileira e que espero que a gente consiga olhar com outros olhos lá na frente, falando que nós aprimoramos com tudo isso que está acontecendo. Mas, quando a gente fala de uma eventual democracia mais sólida, que um dos pilares é a independência entre os poderes e que eles não tenham conexões entre si, na minha cabeça, leigo no campo jurídico, como eu tenho falado, me parece óbvio que ela é uma independência de poder apenas no papel, uma grande mentira, quando um dos poderes indica a outra pessoa que comporá aquele segundo poder. E o terceiro poder aprova, só que esse terceiro poder é julgado por um dos poderes. Então, se você tem o rabo preso, acontece a grande discussão que a gente está colocando agora, vira uma guerra como um todo, e não um simples processo democrático. Você veta uma pessoa, não necessariamente é pelo lado técnico, mas porque você tem favores ou você tem correlações com o outro lado. Tudo isso cria uma óbvia dependência e correlação entre os poderes. Então, no meu entender, obviamente, mandatos mais curtos, pessoas com o tal notório saber jurídico, pessoas com histórico, uma determinada idade, porque eu não vejo pessoas sendo amplamente qualificadas com 20, 30 anos de idade, não que tenha sido indicado, mas deveria ser uma pessoa com mais, digamos, quilômetro rodado dentro do mundo de operador jurídico como um todo, e, obviamente, não ter essa indicação entre os poderes. Caso contrário, a gente não vai aprender absolutamente nada com todo esse processo e continuaremos nesse ciclo. Tem uma frase muito legal, e já passo a palavra, Caniato, que era do Roberto Campos, o avô, em que ele fala que tem, basicamente, 3 tipos de sociedade. A sociedade dos inteligentes, que aprende com os erros dos outros. A sociedade dos medíocres, que aprende com os próprios erros. Você aprende, mas a duras penas, porque você acaba sofrendo o problema primeiro para depois você aprender. Não olhou o que os outros fizeram de melhor para você copiar. E tem a sociedade dos idiotas, que é aquela que não aprende de jeito nenhum. Até o momento, infelizmente, nós estamos nessa sociedade. Mas eu espero que seja um trampolim para, pelo menos, a gente conseguir chegar na mediocridade. Pois é, a gente segue acompanhando essas movimentações.